Ricardo e nós iremos iniciar a terceira aula da disciplina Orçamento Público do curso Técnico em Serviços Públicos. Vocês já devem ter reparado que, dada o tempo de aula ser bem diminuto, a gente não fez uma abordagem geral. Talvez tenha ficado alguma coisa sem uma explicação mais aprofundada, mas eu tenho certeza que o tutor de cada polo vai conseguir sanar esse problema. O assunto orçamento público, ele é muito extenso e demanda que você estude vários aspectos, né? E nós estamos centrando aqui mais na classificação, na elaboração, né? Na estruturação do orçamento público. Essa é a noção que vocês vão utilizar ao longo do curso, né? E ao longo das outras disciplinas vocês também vão ver outras asserções sobre orçamento público, com certeza vão enriquecer o conhecimento inicial que nós estamos tendo com essa disciplina. Nessa aula nós iremos abordar a despesa pública, o processo orçamentário, que na apostila de vocês está como ciclo orçamentário, e também os princípios, né, os princípios fundamentais do orçamento. Então vamos começar pela despesa pública. Primeiramente, a gente tem que ter bem claro que a despesa ela é sempre correlata à receita. Então, muita coisa que a gente já viu, muita noção que a gente já viu da receita, a gente vai rever na despesa, né? Então, a categorização da despesa, ela é relativamente semelhante à da receita. Então, vamos ver aqui. A despesa, os dispêndios dos cofres públicos também vão ser classificados da mesma forma que a receita, né? A receita orçamentária é despesa orçamentária, receita intra-orçamentária é despesa intra-orçamentária. E os dispêndios extra-orçamentários são correlatos aos ingressos extra-orçamentários, né? A despesa pública ou despesa orçamentária é todo dispêndio feito para a manutenção da administração e dos serviços oferecidos à população, né? A despesa intra-orçamentária são aquelas operações contraídas entre entes participantes do orçamento, né? O orçamento fiscal e da Seguridade. E nós teremos os dispêndios orçamentários que são que não estão no orçamento, por isso são extra-orçamentários e não vão gerar nenhuma alteração, nenhum resultado no patrimônio. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou fazer um empréstimo consignado, né, numa financiadora aí, privada. Então, o governo vai descontar do meu salário a parcela do empréstimo. Isso vai ser um ingresso extra-orçamentário. E vai repassar essa parcela para a financeira, né, que me concedeu o empréstimo. Aí vai ser uma despesa extra-orçamentária. Então, isso não vai gerar resultado no balanço geral da União. A despesa pública, ela também é dividida entre despesas correntes e despesas de capital, certo? As despesas correntes são aquelas necessárias à manutenção da estrutura da administração e dos serviços. E as despesas de capital são aquelas que vão concorrer diretamente para a aquisição de um bem de capital. A despesa também é classificada pelo grupo de natureza da despesa. Como nós vimos, o grupo da natureza das receitas, nós temos o grupo de natureza das despesas. Ela é composta por um dígito, né, e 6 posições, de 1 a 3 são despesas correntes, de 4 a 6 são despesas de capital.
Então, nós temos da 1, despesa de pessoal, 2, juros da dívida, 3, outras despesas correntes, que é onde se concentra o maior volume das despesas correntes, 4, investimento, 5, inversões financeiras e 6, amortização da dívida. Também temos na composição da categorização da natureza da despesa, a modalidade de aplicação. É composta por 2 dígitos e tem 99 posições. Eu só coloquei no slide as principais, né, as mais básicas, como transferência à União, transferência a Estados, transferência a município, a transferência a instituições privadas sem fins lucrativos, transferência a instituições privadas com fins lucrativos e por aí vai. Essa codificação, a modalidade de aplicação, vai nos mostrar se o Estado está executando diretamente aquela despesa ou se ele está transferindo para outro ente. E temos finalmente o elemento de despesa. O elemento de despesa, ele tem a finalidade de identificar qual é o objeto da despesa. Aí também eu coloquei alguns exemplos, né? 01, aposentadorias e reformas, 11, vencimentos do pessoal civil, 14, diárias, 36, serviços de terceiro, pessoa física. Aí tem aqui as de capital, 51, obras e instalações, 61, aquisição de imóveis, 52, aquisição de equipamentos, 92, despesa de exercícios anteriores. A 92 está com uma cor diferente, porque tanto ela vai ser classificada como capital ou despesas correntes de acordo com o exercício originário. E aí nós temos a natureza da despesa, né? A classificação orçamentária, né, composta por 4 níveis e 6 dígitos. Categoria econômica, 1 dígito, grupo de natureza da despesa, modalidade de aplicação e elementos de despesa. Logo abaixo eu coloquei 2 exemplos, um de despesa corrente, outro de despesa de capital. Primeiro, 33, 90, 37, né? Que quer dizer, esse código traduzido, despesas correntes, outras despesas correntes, aplicação direta e locação de mão de obra. A despesa de capital 44, 90, 51, despesa de capital, investimento, aplicação direta, obras e instalações. Não é só de natureza da despesa que dispõe o nosso orçamento. Nosso orçamento é orçamento programa. Logo, a gente tem que ter uma programação da despesa. Então, a gente vai ver um exemplo bem simplificado de uma codificação completa, né, de uma célula orçamentária ou de uma despesa. Vamos lá. Primeira categoria é qual orçamento pertence à despesa. No nosso caso é o orçamento fiscal, então vai ter o código 10. É a programação institucional. Eu vou identificar qual é a instituição que está executando essa despesa. Então, no nosso caso aqui do Instituto Federal, nós pertencemos ao órgão 26, que é o Ministério da Educação, né? E nossa unidade é 431. Isso gera um código de unidade 26431. A classificação funcional me diz qual é a função e a subfunção dessa instituição, qual é a finalidade dessa instituição. A nossa função é educação, a nossa subfunção é 363, ensino profissional. Logo a seguir vem a classificação programática. Eu vou desmembrar aqui um dos programas que o Instituto Federal do Piauí desenvolve, né, na consecução de seus objetivos, que é a educação profissional de qualidade. O programa 2031, que é a educação profissional e tecnológica. Esse programa é desmembrado em ações. Uma dessas ações é a 20RG, que é a expansão e reestruturação das instituições federais de educação profissional e tecnológica. E o subtítulo que me diz onde é que esse recurso está sendo aplicado. No nosso caso, vai ser o código 0022, que corresponde à aplicação no estado do Piauí. E nós temos a classificação quantitativa.
existem outras informações sobre esse recurso. Identificador de doação e operações de crédito. Aí é 999, são outros recursos. Isso quer dizer que esse recurso não é doação internacional, nem é um empréstimo, nem é oriundo de um empréstimo. Temos o identificador de uso, que é para identificar se se trata de uma contrapartida ou não. No caso, não é uma contrapartida, então classificação 0. A fonte de recursos, que a gente já viu lá nas receitas, é a mesma codificação. No nosso caso aqui é 112 recursos da educação. A natureza da despesa, 44.90.51, que como nós já vimos, corresponde a obras e instalações. E o indicador de resultado primário. É resultado primário? Sim. Qual? 2. Primária discricionária. É uma despesa primária e discricionária da administração. Aí nós vemos agora o resumo da nossa codificação. No lugar de ter muita coisa escrita, nós temos apenas um código numérico, que é 10, 26431, 12, 363, 2031, 20RG, 0022, 999, 0, 112, 4490, 51, 2. Esse é o resumo de toda a codificação que nós vimos anteriormente. No Diário Oficial, se vocês consultarem alterações orçamentárias, vai aparecer um código semelhante, né? O mesmo número de casas e o valor que está sendo alterado. Bem, eu não poderia deixar de mencionar, embora o nosso texto não traga as fases da despesa pública, eu consolidei, existe muita controvérsia entre os autores, mas eu coloquei o mais frequente na literatura, que é a fase da despesa pública. Ela começa com a fixação, quando se estabelece, né, a despesa na lei orçamentária, na proposta orçamentária. A programação, todo órgão tem que programar a sua despesa, quanto é que ele vai gastar de água, luz, pessoal terceirizado, né, telefonia, climatização, material de laboratório. Aqui a gente tem muito dessas despesas. E depois disso, depois de programadas as despesas que serão necessárias ao longo do exercício, é realizado um processo de contratação que é chamado de licitação, que é regido pela Lei 8.666/93. Né? Depois de licitado, a despesa é empenhada. O que é o empenho? O empenho é um compromisso do Estado de pagar ao contratado quando o contratado cumprir, né, com o que foi acordado entre a administração e o particular. A liquidação é quando alguém atesta que o bem foi fornecido ou o serviço foi prestado, né, um agente público vai atestar. E nós teremos depois o suprimento financeiro, né? Nós receberemos um financeiro para poder pagar efetivamente, para poder quitar a dívida com o particular, com o fornecedor. Aí vem a fase do pagamento. E agora vamos passar, findo a essa visão rápida da despesa pública, nós vamos abordar alguns princípios orçamentários. No texto que vocês têm, existe uma quantidade considerável de princípios orçamentários. Aqui nos nossos slides, nós vamos nos ater aos princípios que constam da legislação. Certo? Então, primeiro, um princípio, ele tende a dar um fundamento de racionalidade a um determinado conjunto de ações. Né? Existem os princípios das compras públicas, existem os princípios constitucionais e existem os princípios orçamentários. Quais são esses princípios? O primeiro deles é a unidade ou totalidade. Cada esfera de governo deve ter um único orçamento. Você não pode fazer várias peças para compor. Ele tem que ser único, certo? Universalidade. Dentro desse orçamento tem que constar todas as receitas e as despesas que vão gerar resultado no patrimônio público. A exclusividade.
A lei orçamentária não pode conter nenhum assunto que não se refira à previsão da receita e à fixação da despesa. Outro princípio é a anualidade ou periodicidade, né? Nosso orçamento, no Brasil nós temos 12 meses que coincide com o ano civil, então você não pode fixar despesa a qualquer tempo, né? Por tempo indeterminado. O orçamento bruto não deve ser feito nenhum desconto nem nas receitas nem nas despesas, e a não vinculação. Nenhum imposto pode ser vinculado a uma determinada finalidade sem que esteja previsto no texto constitucional. Também vamos falar sobre o processo orçamentário, né, que é composto pela fase de elaboração, fase de avaliação e aprovação pelo Legislativo, fase da execução e monitoramento e a fase de avaliação e controle. Essas fases, né, a elaboração é do Executivo, a aprovação do Legislativo, a execução de todas as unidades orçamentárias e a avaliação é o que vai nos guiar para a próxima proposta orçamentária. A gente vai verificar os êxitos, né? Os entraves que a gente encontrou, e a partir deles a gente vai incrementar as ações exitosas e vai rever aquelas que por algum motivo não trouxeram o resultado esperado, né? Esse processo de avaliação e controle também por parte dos órgãos de controle, né, que no caso da União é a Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União. Esse é o controle interno e externo que nós estamos sujeitos, né? E esse processo ele segue o que se chama em administração ciclo PDCA, né? O P é planejar, o D é o do em inglês, que é fazer, que é operacionalizar o plano, né? O check é a verificação, o acompanhamento, o monitoramento dos indicadores de sucesso ou de fracasso, né? E o action, que é o agir, ou redimensionar aquilo que não está dando certo, né? Para propor um novo plano para executar e avaliar de novo. E esse processo orçamentário ele é realimentado. A gente nunca deixa de fazer e monitorar o orçamento. A gente está sempre planejando, monitorando, revendo os programas e as ações orçamentárias de acordo com as políticas públicas determinadas por um determinado governo. Eu gostaria aqui de agradecer a atenção de todos. Espero que tenha sido de proveito, né, essas aulas. As aulas são muito diminutas, né? Elas têm um tempo bem resumido, mesmo porque por questões técnicas, né? Vocês não podem também ficar mais de 30 minutos, mais de 20 minutos não seria pedagógico, né? Eu espero que vocês supram qualquer falta com o tutor local, e a gente vai fazer umas atividades agora com uma visão melhor do sistema orçamentário brasileiro. A gente vai fazer algumas atividades no Manual Técnico do Orçamento do Ministério do Orçamento e Gestão, e também vamos fazer algumas consultas pela internet o orçamento de 2014 e a proposta de 2015. 2015 será um ano importante, principalmente para vocês que estão fazendo esse curso, porque vai ser um ano de um novo PPA, né? Esse PPA vai vigorar de 2016, né? São 4 anos, 16, 17, 18, 19 até 2019. Serão novos planos, novos programas e provavelmente muitas ações novas para cumprir o plano do novo governo. Agradeço mais uma vez e boa sorte a todos.